Sabadão em Floripa, dia 17 de fevereiro. Tá um dia muito bonito hoje aqui. Estamos aqui para o segundo Pod Reino. Bem-vindo. Entre, vamos crescer juntos. Já vou apresentar minha convidada. Antes de eu falar um pouquinho sobre ela, quero falar um pouco do propósito desse podcast. A minha ideia é trazer pessoas, primeiramente, do meu convívio, para poder, né? Porque as pessoas conhecem muito o Grupo Bem Viver e tudo que a gente faz a partir do Danilo, mas é um propósito do meu coração que elas conheçam também as pessoas que constroem tudo com o Danilo, né? Então, para mim, essa premissa é bem importante de a gente poder mostrar quem de fato nós somos em todos os ambientes em que nós vivemos. A frase que eu mais ouvi da minha convidada no ano de 2023 foi assim, cara, tu me mata, né? Porque ela assumiu uma frente extremamente desafiadora em 2023, matou no peito essa bola e chutou direto pro gol. Então a honra aí do segundo Pod Reino é sua. Bem-vinda, Patrícia Pereira, gestora de RH de recursos humanos do Grupo Bem Viver. Bom dia, Pati. Bom Você está dia. bem? Bem, Como sempre, com a sua bela roupa rosa. sempre, né? Uma A Barbie leveza. do Grupo Bem Viver. Nós estávamos brincando aqui antes de iniciar que a Patrícia chegou no grupo igual um trator, né? Acostumada com o mundo executivo padrão aí, uma mulher de temperamento colérico dominante, chegou com um trator e aí aos pouquinhos a gente foi trabalhando, aos pouquinhos, né? Pra gente poder transformar, ou pelo menos buscar transformar esse trator num carro da Barbie meio fofo. Bem fofo. Verdade. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Assim como no primeiro que eu falei para a Liana, é uma conversa aberta, leve, transparente, nada além da verdade do que a gente vive, porque é isso que vai ensinar as pessoas e vai É. transformar e inspirar, né? Então se apresente um pouquinho, quem é a Paty Pereira? Como você já me apresentou, Patrícia, né? Pati Pereira, como todos alguns mais íntimos, né? Como você. Sou uma pessoa que tem um gênio forte, né? Gosto bastante das coisas corretas. Busco muito isso, ser correta comigo e com os É outros. verdade. Né? Clareza, gosto das coisas bem transparente, é o meu jeitinho, sou bem transparente, não tenho o hábito de esconder. E eu acho que é primordial para a área que eu trabalho, que é com pessoas, né? Trabalhamos com pessoas, né? Mexemos com vidas, né? Muitos ali no dia a dia passam mais tempo conosco do que em casa. É Então eu acho que verdade. sempre ter essa clareza, nunca, acho que não dá para faltar, né? E é isso, é um pouquinho da Paty. Sua formação, Paty, qual foi a sua formação acadêmica? A minha formação, eu sou serviço social, sou assistente social. Depois eu fiz algumas pós-graduação na área da família, saúde mental, dependência química, né? E tenho MBA em gestão de pessoas. Legal. E você também atualmente faz faculdade, que eu Faço. sei. Hoje eu estou ingressando na área do direito. Estou indo para a terceira fase de direito. É algo que eu já vim há muitos anos, né? Eu sempre quis fazer, mas acabei indo por outra vertente, né? Seguindo outros caminhos. E hoje, o ano passado, abriu algumas portas e dentre eles a vontade de retornar para a faculdade e a possibilidade de fazer aquilo que eu sempre quis. Então, hoje eu estou na terceira fase de direito, É, tem iniciando, uma né? cara de juizona assim, sabe? Você quer ser juíza, não? Não, não, não. É, Hoje, né, gente, hoje terceira não. fase, né? É, Mas o intuito é a área da família. área da família. Área da família. Ah, Gosto. que legal. Show Gosto de bola. bastante. Conta pra nós rapidamente, resumidamente, teu histórico profissional, né? Tuas últimas experiências, rapidamente, só para as pessoas, a gente poder ambientar as Uhum. pessoas aqui naquilo que você já viveu, pra gente poder começar o nosso papo daqui pra frente, pra tudo que a gente quer construir e tal, porque as nossas experiências do passado são
são recursos, eu falo que são insumos, são recursos Sim. para daqui para frente a gente construir um caminho bem consciente, assim, daquilo que a gente quer propor, né? Então, Uhum. traz, assim, pra gente um resumo. Certo. Eu trabalho de 2014 para cá em multinacional, né? Em algumas multinacional, duas na verdade, né? Sempre na área do departamento pessoal e RH, né? Gestão de pessoas foi sempre o mais forte. E aí trabalhava mais em mais voltado eh, para o funcionário mesmo, certo? Então, para o treinamento, para o desenvolvimento, para que eles pudessem conseguir naquele espaço evoluir, crescer. O estratégico veio muito forte nos últimos anos. Então, o RH lá no início, né, os recursos humanos lá no início, ele era algo mais voltado à empresa, precisava que tivesse um RH para que tivesse uma defesa. Era isso, né? Voltado com um olhar que não era 100% ao funcionário. Depois ele já veio mais voltado para o estratégico, né? Então, por exemplo, direcionado a estratégias do mercado para trazer algo para dentro para que seja colocado a esses funcionários. E aí depois vem a outra, com a evolução, veio o olhar mais crítico e um olhar mais sereno para o funcionário. Né? E aí tivemos aí as mudanças que ocorreram a partir de 2017, com questões de lei e tudo mais. Então, ficou esse olhar mais gritante, onde as empresas começaram a trazer gestores ou trabalhar esses gestores para que eles virassem, mas que tivessem um olhar maior aí nas questões de benefícios, dessas melhorias, trazer o funcionário, prestar mais serviços ao funcionário do que diretamente à empresa, né? Então, tinha que existir esse equilíbrio, né? Mas sempre dentro da empresa, sabendo que o cargo-chefe era a empresa, de cima vinha e tinha que executar, independente de como estivesse o funcionário. Né? Então, é aquilo que eu uso, que eu chamava muito de máscara, né? Hoje, por conta de muitas leis, de obrigatoriedade, esse virou o recursos humanos, em determinadas situações, ele virou uma máscara. Eu preciso cumprir isso, né? E tu precisas me dar isso. Caso contrário, eu simplesmente vou seguir o que todo mundo no mercado segue. Tchau. Isso é muito gritante no A mercado. sua última experiência antes do Grupo Bem Viver, então, foi uma multinacional. Foi uma multinacional chinesa, né? Maravilhosa, tenho muito orgulho, né? Aprendeu muito com os Iniciei chineses? algumas palavras, poucas, mas aprendi bastante. Eles têm um método totalmente diferente, assim, nada chega próximo do que temos hoje, né, no mercado. O pensamento é muito diferente, a cultura é muito diferente, é uma cultura machista, né? Então, ver uma mulher, eu fui a primeira funcionária deles aqui em Santa Catarina. Então, assim, foi uma luta, né? Porque eu tive que me posicionar muito para que tivesse um entendimento, mas foi algo que me alavancou muito como pessoa também, mas principalmente como profissional, porque até então eu também não tinha noção do quão forte e como que eu conseguia executar tanto com tanta qualidade. E ali eu enxerguei realmente Ampliou seus limites. Você total, conseguiu ver que você pode muito mais. muito E mais. essa, assim, a máxima da população vive nessa condição. Ela acha que tem um limite, mas o limite dela é muito maior. Ela pode ir muito mais longe. E aí o papel da liderança, né? O papel da liderança é esse, ver o potencial do outro, que às vezes nem ele tá vendo, e junto com ele mostrar para ele, olha, você pode mais, vamos junto. Vamos junto, Né? Então, acho que essa empresa te ensinou isso, como tu poderia bastante. ir além. E no grupo Bem Viver também, eu te provoquei a ir além, só que em outra frente, Exato, né? exato. Que é o assunto que eu quero entrar aqui. A gente tem bastante executiva mulher no grupo, Sim. né? A maioria de temperamento colérico, né? Dominante. Então, é um público que eu estou habituado a trabalhar. E eu tenho observado um padrão nas mulheres que chegam do mercado para trabalhar com a gente, que é um padrão, elas vêm muito armadas e com uma armadura de proteção muito forte, que é super compreensível, porque acredito que o mercado
para a mulher ainda, como você falou, é muito machista, é muito difícil da mulher adquirir o seu respeito por si, pela sua competência, né? Uhum. Sem alusão a outras coisas. E então a gente recebe, eu recebo, eu já convivi e convivo com mulheres que adquiriram essa armadura no mercado para poderem sobreviver, né? Só que quando você usa uma armadura, você perde você perde a sensibilidade De e muitas coisas. de ser você mesma, Uhum, né? isso mesmo. Naquilo que é a sua vocação, que é o seu propósito de vida, porque os sentimentos eles vão se amortecendo também. E a nossa vocação, a nossa entrega, o nosso propósito, ele habita na nossa alma, no nosso coração, no mais profundo do nosso coração. Então, quando eu visto muito uma armadura, a armadura ela rouba toda a minha energia. E eu não consigo Uhum. expressar quem eu de fato eu sou. Porque eu tô sempre num padrão que não é o meu. Eu tô no padrão defensivo e eu tô tipificando uma postura ali que não é de fato a minha. E quando vocês chegam no Grupo Bem Viver, né, que vocês se deparam com uma cultura completamente diferente do Diferente. mercado, é a primeira coisa que eu tenho que ajudar vocês a enxergar e a desconstruir. E com você foi assim, né? Eu lembro assim, nosso primeiro treinamento, né? Que você se pronunciou lá, você teve uma postura muito firme no sentido de eu separo 100% da minha vida profissional da minha vida pessoal. Exato. E eu, como trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu entendo que isso não é possível, isso é uma mentira, porque a gente não É. consegue separar. A gente se engana achando que a gente separa, mas não, a gente não consegue separar. E se a gente conseguir separar, é assim, abaixo de muito custo energético. E isso não necessariamente constrói, isso não gera felicidade, não gera plenitude no Tudo. desenvolvimento do teu trabalho, da tua vocação. As coisas precisam estar em equilíbrio, tudo na vida. Inclusive o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, o Danilo é o Danilo em casa, com os amigos e no trabalho. E eu busco desenvolver isso em vocês. Pelo menos é isso que eu vivo, né, pregando e tento usar a minha vida como referência. Aí eu pensei e olhei assim, cara, a pior coisa que essa mulher falou 15 dias. foi falar que ela não vai se, que ela vai separar 100%. Tá bom, agora eu vou grudar em ti e vamos ver até quando esse discurso E tu fica em pé. falou, quando terminou, tu falou assim, eu vou grudar em ti. Daí Eu vou eu lembro grudar que em você... ti. Aí eu falei assim, não precisa. Não precisa grudar. E eu Então saí. começamos um processo, Paty? É, Um foi o processo onde processo. você escolheu, porque você não é obrigado e ninguém é. Você escolheu se abrir um pouquinho para a visão do Grupo Bem Viver, para entender o que a gente estava, né? O que a gente está pregando lá dentro sobre vida autêntica mesmo, o viver a sua vocação de maneira Uhum. plena. E eu vejo assim, o quanto você evoluiu nessa visão, né? Eu vejo mudanças assim enormes em você, no seu comportamento, na sua postura, na sua forma de pensar, na sua forma de responder, porque você foi entendendo este nosso processo interno, né? Que faz parte da nossa cultura. Por Uhum. isso que a gente brinca que você chegou a um trator normal, nada de errado, é como o mercado treina as mulheres. Você está com quantos anos? Tô com 40. É como a mulher de 40 anos lida no mercado, tudo certo. Só que a gente quer ir além, É. né? Então, a gente está treinando você para não ser um trator, mas, como eu falei, um carro fofo da Cara, Barbie que vai andar, vai caminhar, vai chegar no seu destino igual, só que vai chegar com, né, mais com leve. maestria, mais leve, curtindo as cores da vida, né? Você que gosta bastante da Cor cor rosa. rosa. Então a vida ela tem que ser mais colorida, né? É. A gente tem que tirar o peso desse mundo corporativo, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então a Passa. ideia é essa. E eu queria que você contasse um pouco essa experiência, porque eu acredito que foi chocante para você, né? Muito. Porque você foi confrontada. Eu te confrontei muitas vezes, né? O ano inteiro de É, 2023. exato. Então eu queria que você contasse como foi para você né, se deparar com uma cultura completamente diferente. É, a cultura do grupo é completamente diferente, até porque começa e inicia contigo, né? Então, você, enquanto o CEO da empresa, né? Enquanto o gestor, o que direciona e tudo mais, você tem essa postura, né? E aí eu vinha de um mercado que eu nunca vivenciei, essa cultura ela não faz parte, né? Uhum. Não tem.
E aí, do nada, tudo que eu sempre gostaria de encontrar na empresa, eu encontrei no Grupo Bem Viver, mas com outras situações também. Sim. Então, aquilo, eu falei, peraí, né? Eu estava adaptada até aquela base de, né, de seguir, de fazer isso, mas a cultura era aquilo que eu chegava, tinha que direcionar, tinha com quem cumprir, tinha metas, tem que ser entregue, né? Não existiam desculpas. E aí me deparar com desculpas foi muito difícil para mim, né? Eu encontrar um gestor, um gerente ou um supervisor que dá algum tipo de desculpa fora daquele círculo, né? Da, não de competência, mas assim, de execução, né? De Para mim, comprometimento. para mim era um absurdo. Aham. Então mexeu muito comigo, foi o que foi mexendo e muitas fui, não é assim. E aí foi onde a gente começou a ter os nossos impasses, as nossas discussões, porque você sempre me trazia, Patrícia, calma, mais leveza, né? Não é assim. E aí eu surtava porque eu dizia assim, não, olha só, tá entendendo o que está acontecendo isso? Então, ali para mim também foi difícil. A questão de sempre separar o particular do profissional, eu sempre separei muito bem, porque eu nunca quis envolver o meu profissional com o meu particular. Por quê? Porque quando tu tá no mercado em que tu deixa com que isso aconteça, as pessoas abusam de ti. E realmente tu cria aquela armadura pelo fato do abuso. Sim. Então tu coloca assim, peraí, eu preciso chegar até aqui, eu tenho um caminho. Então, muitas vezes as pessoas travavam o caminho por entender. Por exemplo, tu vai fazer uma chamada com uma pessoa que tu tem intimidade, que tu sai, que tu vai fazer um lanche, alguma coisa. Como assim tá chamando a minha atenção? Não Aham. conseguem dividir que eu estou dentro da empresa, lá fora saiu das escadas, a gente pode fazer o que quiser. Mas então, as pessoas elas não têm muito esse entendimento. Essa cultura real de a gente valorizar o ser humano, de olhar no olho, de gerar esse pertencimento, ela é uma visão arriscada, Bastante. né? Porque a gente lida com muitas pessoas e muitas podem utilizar desta cultura para benefício Exato. próprio e podem sim exercer um certo tipo de abuso, fazer corpo mole, etc. E é importante a gente ressaltar, né, o quanto a gente é firme e valoriza o comprometimento, o resultado, o foco, É. que uma coisa não deve anular a outra, Exato. né? Não é As coisas porque precisam caminhar juntas, o isso. pertencimento, a valorização do ser humano, o olho no olho e o comprometimento, a responsabilidade, o amadurecimento nesse processo de entender os Total. papéis, de saber separar. Então, realmente, eu entendo, assim, quando você fala que você teve que lidar com muitas coisas, né? E eu acho que o meu papel com você foi sempre te trazer né, pro meio. Paty, não é nem 8 nem 80, é 45 ali, é 40. Vamos caminhar aqui de uma forma mais leve, e não vamos abrir mão do resultado, do compromisso. É, exatamente. A gente não pode abrir mão desse resultado, né? Independente. E essa era uma das questões que eu sempre trouxe comigo, de não misturar por conta disso. E Aham. como já as Para não experiências comprometer o resultado. não comprometeu o resultado. Então, seguia sempre nisso. Então, não é que eu não ia conversar, não é que eu não ia ser carinhosa e tudo mais, mas não ia passar daquilo. Aham. Porque eu sabia que quando eu tivesse que chamar, eu ia chamar. Uhum. Eu ia conversar, eu ia pontuar. E aí eu sabia que não ia ter esse entendimento. Uhum. E é o que muitas das pessoas elas não têm até hoje o entendimento. Às Uhum. vezes, ela tá chamando porque ela quer mandar, ela quer isso, ela quer. Não é, sabe? E muitas das vezes a gente. E aí eu coloco todos nós, o ser humano, né? No Sim. total. Nós temos algo que, dependendo da forma como tu chega, tu já se arma. Uhum. Independente do que tu fala, até o outro tá te falando para te melhorar, tu não vai entender. Tu Uhum. não vai ter a postura do reconhecimento naquela hora. Uhum. Eu cogitei ali que você trouxesse uma outra gestora de RH, mais ou menos cerca de algumas semanas atrás, para eu poder te realocar em alguns pontos. E você falou: olha, Danilo, se eu trouxer alguém de fora hoje para o meu lugar, essa pessoa vai chegar exatamente como eu cheguei, trator, né?
E eu entendo que a gente não deve fazer isso nesse momento, porque a gente está, né, rampando aí dentro da Exato. estruturação de uma cultura, então eu prefiro não fazer isso nesse momento. Fale mais sobre isso, sobre essa questão cultural do grupo, como que você enxerga isso hoje, o nível de importância, porque veja bem, você não quis trazer alguém de fora para que alguém de fora não comprometesse o que nós estamos construindo, correto? Isso, correto. O que que nós estamos construindo? É, é uma construção ainda, né? Eu Isso, estou também em construção, né? sim. E hoje é uma proteção, porque eu vejo hoje muitas pessoas que estão paradas, né? Elas precisam não perder mais esse time, porque elas já perderam, e eu preciso direcionar. Só que conhecendo já elas da forma como eu já conheço, talvez em outras vertentes um pouco mais a fundo, eu não quero tirá-las. E qualquer pessoa como veio eu, que já não está apresentando esse tipo de efeito na empresa, eu vou tirar. Porque eu vou trazer do mercado alguém que execute, que cumpra, que faça. Só que a nossa empresa, ela não é isso. Uhum. Não adianta só querer executar, não é só entregar. É ter o olhar com todo mundo, é treinar a paciência, é desenvolver. E aí eu falo muito, tem questões do bom senso, e que é o que falta muitas vezes, ter esse discernimento e a chamada. Então, eu chamo muito essas pessoas para que elas entendam. E aí entra aquela situação. Quando eu coloquei para você que eu não queria colocar alguém na minha posição, para que você pudesse, nesse momento, foi porque eu entendi que se eu botasse qualquer pessoa ali, todo o trabalho que eu estou fazendo de não demitir e sim resgatar, Ele ia se perder. ele ia se perder. Porque as pessoas, assim, né? Traduzindo o que tu falou, para ficar bem claro para as pessoas ouvirem. Uma executiva hoje que entra no grupo Bem Viver, puramente treinada pelo mercado, para ser puramente técnica e muito pouco humana, talvez zero humana, Hum, focada somente em resultado. Ela iria se deparar com um contingente de gente, de pessoas que estão hoje lá, que talvez não permaneceriam, né? Por conta, às vezes, exatamente. de uma falta de uma capacitação técnica, a falta, às vezes, de uma. De uma habilidade, de um recurso interno, né? Porque são pessoas, de fato, focadas somente em resultado. E eu sei que a gente tem bastante paciência, né? Nosso pavio é bem longo Bem, no que diz respeito a desenvolver uma pessoa, tem. a manter ela na nossa estrutura, dar uma chance, duas, chamar, capacitar. Então, veja que interessante. Você, naquele momento, você escolheu proteger as pessoas que estão lá, ao Uhum, invés de abrir espaço para alguém que poderia não exato. protegê-la no mesmo Uhum. nível, né? Então veja como você já encarnou um pouco, tem Sim, encarnado cada vez mais esse espírito do grupo Bem Viver. Porém, tudo tem um limite, né, Paty? exato. Tudo tem um E limite. nisso é legal a gente reforçar que eu não tiro também de ti a tua régua de justiça e profissionalismo. Em que sentido? Danilo, tudo tem um limite. Então, a gente vai sempre Isso. buscar o desenvolvimento, olhar nos olhos, olhar para a pessoa além do seu trabalho, porque sim, é uma pessoa que às vezes está com um contexto pessoal difícil, e ali tem que ser um ambiente redentivo para ela, né? Que ela possa encontrar um fôlego, uma esperança para sair daquela condição e melhorar e crescer, porque para nós crescimento é um valor. Só que tudo tem Tem um um limite. limite. E a gente também não pode se perder nisso, tá? Não é só abraço, amor, pertencimento, é resultado, é comprometimento. Isso. Então, isso precisa ficar claro. A cultura do grupo é uma cultura que abraça, mas é uma cultura que não deixa ninguém em zona de conforto, não passa a mão na cabeça de ninguém, porque é desconforto o tempo todo. Por quê? Porque é resultado, a gente precisa entregar resultado, né? Mas eu achei muito interessante a sua postura de proteger o setor, porque entendeu que não é 8 nem 80, mas agora eu já iniciei um processo e eu preciso concluir ele antes que Exato. eu passe para uma outra fase. E tu está nesse Exatamente. Eu processo. estou nesse processo. Eu preciso primeiro concluir, porque até mesmo a pessoa que vai entrar para ocupar a minha vaga, ela não vai ocupar somente uma cadeira.
uma nomencladora, uma gerente, uma gestora de recursos humanos. Ela vai junto, ela já vai receber tudo aquilo que foi feito até o momento. Aham, exato. Então, assim, se eu deixo hoje, né, da forma como nós estamos caminhando, ela não foi concluída, temos o nosso prazo, Claro. né, como tudo. Mas foi necessário, Danilo, e eu me sinto muito confortável em dizer isso e dizer assim, não, agora nesse momento eu não vou seguir contigo nessas outras vertentes, porque eu Sim. preciso desse tempo, né? As coisas já estão caminhando, já está sendo dados direcionamentos, né? Mas eu precisava não colocar essa pessoa agora, porque é difícil para entender a nossa cultura, não É, é fácil. Hoje eu é, digo nossa, claro. mas ela nunca foi minha, Exato. Que legal, né? entende? Exato. E se tu for ver, tu exerceu um dos valores, né? Um dos princípios que a gente exerce dentro do grupo, que foi o princípio de responsabilidade. Se tu tivesse visando o poder, talvez tu iria concordar para te poder ir, talvez, para uma outra área que te desse um pouco mais de poder. Mas naquele momento, tu já tinha entendido que não é sobre poder, é sobre Exatamente. responsabilidade e autoridade. E por ser responsável com o todo do grupo, para onde nós estamos indo como grupo Bem Viver e não como o Danilo ou a Patrícia, tu entendeu que tu precisa ficar posicionada nesse campo de batalha ali, naquele quadrado ali, Pelo menos por mais um pelo pouquinho. menos mais um pouco, até que você conclua a Exato. estruturação necessária, né? Você chegou no meio de um furacão onde Verdade. haviam poucos processos definidos nesse setor e você está nesse processo de estruturar, né, para um novo tempo. Show de bola, é isso, a Isso. gente vai fazendo o grupo a partir, a gente vai fundamentando o grupo Bem Viver na medida com que a gente vai respeitando os princípios que a gente mesmo elencou para ele. Exato. E muitos que quando não entendem a nossa cultura, ou as pessoas que estão chegando, as mesmas que saíram e que não compreenderam, O que é acontece, né, que Paty? É importante a acontece gente. Tem gente que não se deu nem o benefício da da dúvida, do dúvida. tempo. Uh-uh. Tem algumas pessoas, é, lamentavelmente, não conseguiram Não beber começar. da Não. água que jorra lá, porque não foram pacientes e muitas vezes preferiram dar atenção e ouvidos ao que ouviram e não De- lhe deram Exato. a oportunidade de viver e de conviver conosco, né? Perfeito, é isso mesmo. E assim, ali gira muito a questão do amor, né? Todo mundo tem uma causa ali dentro, que são as crianças, que é a questão do autismo. Então, assim, mais do que isso, a gente respeita outra empresa, tem essa cultura do cuidado com o outro, porque É o nosso é o, produto é o fim, nosso produto fim, não tem o né? que. E todo mundo ali, por exemplo, parece. É difícil a compreensão, mas, por exemplo, não importa se tu é um administrativo, se tu é gestora, eu já fiquei com criança na escada, porque eles têm os momentos deles, um momento em que eles não estão bem, né? O profissional está ali, mas às vezes eles se agradam de uma outra pessoa, porque é uma pessoa um pouco diferente, aí eles ficam mais calmos. Não tem por que eu não sentar na escada, como já aconteceu algumas vezes, conversar até a mãe poder acalmar um pouco essa criança, até o profissional, né? Conduzi-lo até a sala. Então, assim, a gente não fala de cargo, a gente não fala de área, a gente está falando de pessoas. Então, assim, como que eu quero tratar essa criança se eu não consigo conduzir os meus funcionários, Exato. né? As pessoas que trabalham comigo. Porém, tudo há um limite. E eu também preciso que eles cresçam, também preciso que eles evoluam, até porque eu preciso que a empresa continue retendo Uhum, para que a gente possa chegar exatamente onde nós queremos. Então, uhum. sem isso não dá. E aí é um jogo bem complicado, é uma forma bem difícil. As crianças chegam nas nossas estruturas e elas não querem ir embora, né? Desde o primeiro Uhum. dia. Uma coisa que a gente não tem problema é problema com o vínculo, né? Porque as crianças entram e choram para ir embora desde o primeiro dia. Porque elas sentem esse amor. Isso. Elas estão dentro de uma estrutura coberta. É. Coberta espiritualmente, coberta de amor, de fundamentos muito bem estabelecidos, de Isso. relacionamentos muito bem estabelecidos, de valores muito bem estabelecidos. Eu falei na nossa última reunião, né? Os nossos valores, eles não estão em jogo. E eles Uhum. ainda não estão sendo fundamentados ou escolhidos. Uhum. Eles já foram escolhidos, eles já foram fundamentados e não há nada que faça isso mudar, né? Então a gente sempre pode olhar muito firme para os valores. E até porque a gente já venceu o tempo. Porque nós não somos uma empresa que nasceu ontem, né? A É. gente já tem muitos anos.
Então, assim, a gente já conseguiu mostrar que a cultura é a mesma desde sempre. Porque os valores desde sempre foram muito bem fundamentados. Então, graças a Deus, eu tenho a paz de dizer, a gente começou da forma certa. Uhum. E aquilo que É, começa exato. certo, termina certo. E o que começa errado, meu amigo, destrói rápido, porque não tem algo que comece errado, terminar certo. Então, os valores estão muito Verdade. bem fundamentados, né? Então, eu vejo que você, na verdade, o que você fez, você acatou os valores da empresa. Você não ficou em rebeldia, Não, né? mas eu também fui acolhida, É, verdade. entende? Aham, Algo que eu nunca fui. Que aí entra aquela questão da divisão do mercado aham, atual, né, do geral, para o grupo. aham. Eu fui acolhida num momento muito tenso Uhum, da minha vida e é onde eu tive a oportunidade. Eu entreguei o que eu precisava entregar, uhum, isso nunca teve respingo referente a isso, mas eu fui acolhida independente de onde eu estava, eu podia executar. uhum. E tu me deu né? Me deixou ficar em home office tranquilamente, aceitava fazer as reuniões eu de máscara e tudo mais da onde eu estava, de dentro de um hospital e tá tudo bem. Então Aham, tu também teve a parte, então assim, eu fui acolhida. legal. Não deixei de entregar exatamente aquilo que eu precisava entregar, não deixei de executar, não deixei do respingo, mas naquele momento eu precisava. E se fosse em qualquer outro local, eu ia ter que fazer uma escolha. Uhum. Eu não ia poder, Conciliar. não podia conciliar. É, legal. Então tem todo um E quais são, no seu ponto de vista, quais são os pontos, os maiores pontos positivos do Grupo Bem Viver? positivo. É, você que está lá dentro hoje, vivendo no dia a dia ali, os tensionamentos, os problemas, as pessoas, desde as mais amáveis e comprometidas, as mais, como é que eu posso dizer o nome? As mais abusadas, né? Porque a gente tem pessoas, infelizmente, na nossa estrutura que não entenderam ainda quem nós somos e acabam tendo comportamentos que não são nada Nada. adequados, que não se parecem com a gente, e a gente tem um desafio de mostrar para elas que não é sobre poder, né? É sobre autoridade. Mas quais são os pontos positivos que você vê do grupo? Positivo é autoridade, Autoridade, autonomia. Deixa muito autonomia. livre que a gente consiga chegar até as pessoas e falar trazer o comprometimento, né? Amor, ali tem de sobra. Por mais que as pessoas sejam mais duras em alguns momentos, não aceitem tudo mais, mas depois uma boa conversa, a gente percebe que acaba, o coração fala mais alto. Pode ter aquela rigidez, e é um local mais diferenciado. A espiritualidade é viva ali dentro, Legal. é leve. É leve. Tem os nossos, é óbvio, né? A gente sabe. Tem os percalços, tem a situação, assim como assim como entrou e saiu pessoas que não entenderam e saíram, vai ter pessoas ainda que vão entrar, não vão compreender e tá Aham. tudo E bem, tá vão tudo ter que bem, seguir né? a vida, Isso, mas sempre lembrando, né? Todo mundo que entra, que sai, vai deixar um pouco de si. claro. E eu Não sempre tive tem. uma premissa comigo, assim, ó, o profissional que vai entrar pra trabalhar com a gente, cara, ele não precisa ficar com a gente eternamente. Ele precisa ficar Hum, com a gente o tempo necessário para ele se tornar um ser humano melhor, um isso. profissional melhor. E, e no momento que ele for sair dali, aonde ele for, que ele leve esse melhor. Ele leve essa depuração, esse aperfeiçoamento que ele teve ali dentro. Porque a gente não forma profissionais para nossa estrutura. A gente forma profissionais para a vida, para o Exato. sistema, para a saúde. Então, cara, a gente não tem essa pretensão de que as pessoas fiquem Não. sempre com a gente. Nós somos geradores de pessoas. E cada pessoa que sai da nossa estrutura, que vai para algum lugar, que seja uma semente nossa nesse lugar. Porque aí nós estamos falando Exato. do todo, né? Não é só do Grupo Bem Viver, mas de todo um sistema de saúde, de todo um ecossistema aí que a gente quer transformar a partir do nosso trabalho, né? Exato. E outra situação também, realmente, não, a gente não tá para prender ninguém, é para desenvolver, para que eles cresçam, mas a gente também está dando bastante oportunidade. Nós temos bastante caminhos para seguir de outra vertente, de outros caminhos bons. Então, assim, é questão de realmente buscar entender um pouco melhor aonde tu estás. Isso. Todos têm chance ali dentro. Não tem nenhum que tá. Vamos botar assim,
carta fora do baralho. É. Usar assim, dessa forma. Não, Pra gente todos. descartar... Ninguém vai Nossa, é descartar. difícil, né? A gente... Geralmente não somos nós que descartamos, É né? Geralmente a verdade. própria pessoa sai É. sem a gente precisar. É claro, existem situações e situações que é obrigado a gente dar o nosso... Carteiraço. Exato. Não tem como Mas é a ser de outra exceção, forma. né, Paty? É uma exceção. Sempre é... Total. Os carteiraços, sim, é porque... Nossa, vou ter que dar um carteiraço. Não queria ter que Não. chegar nesse ponto de dar Não. carteiraço. A gente tá criando uma cultura de pessoas emancipadas na mente, de alta consciência. Ninguém quer dar carteiraço, né? Ninguém é E é criança. bom para entender que, assim, ó, recursos humanos que trabalha com gestão de pessoas, não é interessante demitir. Uhum. Não é o que a gente busca de forma alguma. Se nós chegamos ao ponto de fazer uma demissão, é porque realmente A gente já esgotou. não tinha mais o que ser feito. É. Questão de desenvolvimento, de conversa, de abertura. Hoje eu tenho eu gosto da porta aberta, eu não gosto de porta fechada. Tem algumas situações hoje, por conta do caminho das crianças, a gente acaba deixando fechado, né? Ali para não ter muito problema na hora da passagem. Mas eu gosto de gestão aberta, eu gosto da porta aberta para que todos cheguem. Mas assim, a conversa em primeiro lugar. Então, se até o ponto de um RH chegar e fazer, não, agora vai ser demitido, é porque realmente eu não tenho mais o que fazer. Não tem mais. Uma demissão dessa, né? Inclusive, não só os que são demitidos, mas os que escolhem sair. Eles são demitidos e eles escolhem sair, na maioria das vezes, porque eles não entenderam um dos princípios, assim, mestres que nós temos, que é o princípio da honra. E o que é o princípio da honra, né? É você honrar quem está acima de você. Porque você escolhe estar ali. Então, você escolheu se submeter àquela liderança. Você escolhe. Você não está ali naquela estrutura obrigado. Você escolhe estar ali. Uma vez que você escolhe, você está elencando a sua liderança, a autoridade que está acima de você. Veja bem como isso é forte. Se você escolheu aquela autoridade para estar debaixo, né, da autoridade dela, você não respeita aquela autoridade, você, assim, desde da questão energética a espiritual, você barra o seu crescimento. Não tem como você crescer se você está debaixo de uma liderança que você não respeita. Ou que não acredita, que não admira, que não confia. Exato. Não adianta. Então é mais fácil você sair realmente e se submeter a alguém que você confia, que você admira, que você respeita. Aí você tem chance de crescer. Porque o princípio da honra, ninguém cresce se não exercer o princípio da honra. E também tem aquela questão, né, Danilo? Você tem que admirar, você tem que acreditar, ok, né? E aí, se não encontrar isso nessa pessoa, eu vou sair porque eu vou encontrar. Mas assim, o diferente, tu também tem que se dar ao prazer de aprender. Que foi o que aconteceu comigo e contigo. Exato. Eu lembro do nosso último feedback do final de ano, eu falei assim, cara, meu feedback para ti profissional e técnico é maravilhoso, você é fodástica no que você faz, você resolveu um baita de um problema para mim dentro da empresa, você foi rápida, assertiva, você chegou, estava incendiado, você chegou igual um bombeiro sabe, um canhão de água, apagou tudo e botou óleo na casa, beleza, você foi fantástica no que você entregou, mas isso para mim não é tudo. Verdade. Tem os 3 Não dias digerindo aquela situação. Não é sobre isso, eu falei pra Não é você. sobre Né? isso. Não é só sobre isso, né? E pra gente seguir juntos. E eu ainda lembro assim, ó. Paty, eu preciso que você entenda o que a gente tá fazendo. Do ponto de vista que vai além do técnico. Porque em algum momento dessa jornada, eu posso me confundir. Porque eu sou ser humano. Eu posso chegar um dia na empresa e querer matar todo mundo. Eu posso chegar um dia e querer falar, acabou com essa palhaçada aqui de amor, todo mundo se abraça. Acabou isso aqui, agora é foco, é resultado, é meta. E o dia que eu tiver assim, que eu posso estar assim algum dia, vocês têm que chegar pra mim e falar, Danilo, ó, calma. Vocês têm que puxar meu balãozinho. Vocês têm que me trazer de volta pra terra. Por quê? Porque, cara, eu preciso que os meus braços entendam a essência do que a gente está fazendo. Exatamente. E aí, onde eu falei para você, cara, você é muito boa no que você faz, mas pelo técnico, você você não cresce mais, você vai ficar exatamente onde você está. Isso. Mas se você quer vir junto naquilo que a gente está construindo, você vai ter que entender o que está por trás do técnico.
E aí você Uhum. aí você tem condições de se harmonizar a nossa cultura e vir junto com a gente para voos maiores. E eu sei que talvez foi o feedback mais, sei lá, mais estranho que você já recebeu na sua vida Exato. Por profissional. com certeza, né, porque ele não foi só para o lado profissional, né, Aham. ele me trouxe, apesar que a gente já estava naquele momento ali, algumas coisas a gente já estava acreditando na mesma situação. E realmente, se fosse a Patrícia lá do início do ano passado, ela dizia assim: vai, Danilo, Aham. gospe fogo agora, dale, dale que eu tô junto contigo. Aham. Hoje já, do final do ano passado para cá já foi mais diferente, né? Algumas atitudes até mais. Não, eu acho E mais eu engraçado quando tu me puxa agora. Quando tu fala, calma. puxa teu balãozinho, Pu... Danilo. Não, o mais engraçado é quando eu quero ser trator hoje e tu fala, calma, não vai aí. Não é ali, E é fica isso. tranquilo, deixa que eu vou Isso. conversar, calma. Hoje já a gente trocou os papéis um pouco agora, né? Exato, Tem um exato. Olha momento que. como isso é importante, né? Como é Porque, importante. na verdade, eu também precisava disso, né? Sim, Eu sim, sim. precisava que tivesse uma pessoa que fosse a tua orientação também em alguns momentos, né? Não, vocês todos precisam Sim, ser meus conselheiros com porque a gente certeza. governa junto, Exato. E né? aí eu já tinha um direcionamento, precisava que tu fosse mais ativo naquele direcionamento. Então, se tu entrasse como um trator, tamo junto, Aham. né? E hoje, não, peraí, Peraí, calma, peraí. volta, calma. Por que estás falando Por que que assim? você tá, Calma, por que que você tá por que nervoso? tá nervoso? Calma. Tu já sabia que ia ser assim? Peraí que eu vou lá resolver. É, muito E é bom. assim, hoje é assim, graças a Legal. Deus. E vem cá, qual foi quais foram os seus maiores aprendizados com a Brené Brown? Né, só para trazer Hum, um contexto aqui pro pessoal, a escritora Brené Brown, assim, eu acho que eu já consumi todos os livros dela e mais de uma bom, né? vez. É assim, os livros dela transformaram a minha liderança. A mim, em primeiro lugar, né? Nada é fora primeiro, tudo primeiro acontece dentro para depois Pra fora, né? fora. Então, os livros dela me transformaram muito, assim. E aí eu senti de dar o primeiro livro dela para você. Hum. E eu queria que você contasse um pouco quais foram os seus aprendizados, assim, nesse primeiro livro com ela. E o quanto disso influenciou na sua postura atual profissional. Ah, eu recebi o livro de ti em final de setembro, Bem no fogo. bem no fogo. É. No fogo de tudo, Aham. da vida profissional e pessoal. E tanto é que eu até fiz a postagem que eu coloquei, né? Eu li o livro, quando eu cheguei na metade do livro, eu tive que voltar e eu iniciei ele do zero, porque eu vi que fazia sentido e eu não estava prestando atenção Ah, exatamente naquilo. E aí, quando eu retornei com esse livro, fala muito, né? Da questão da vulnerabilidade. E aí entra toda aquela questão da máscara, de sempre, né, ser forte. Ok, atrás uma situação, continuo, mas aquela máscara, né? E até quando eu ia sustentar aquilo, até quando eu ia conseguir ser forte até o tempo. E por que ser? E para que ser? exato. Né? Então, o livro ele traz muito disso e traz vários exemplos que tu se coloca ali dentro tranquilamente, né? Desde um questionamento, por exemplo, de contar, bom, eu estava em algum local e aí eu tinha que ser forte naquele momento porque todos esperavam que eu fosse. Tá, e aí? Porque todos esperavam que tu fosse forte, né? Então, assim, a questão da vulnerabilidade, a questão da coragem. Eu sou uma pessoa que para eu dar um passo para assumir algo, eu tenho que ter muita certeza que realmente é aquilo ali, né? Eu não faço nada às cegas. Eu te chamo de corajoso, tu sabes disso, Sim. né? Porque tu aceita e tu faz e tu executa e eu digo assim, cara, isso não tá certo. Então eu tenho isso comigo. Então assim, ó, o livro ele traz, eu ainda essa questão da coragem, eu já me coloquei a pensar mais, pensar menos Pensar e, menos, e executar fazer mais. mais. É, Qual o nome do na livro questão da mesmo? querer. Qual o nome do livro mesmo? É. Qual o nome do livro? Fala pro pessoal para poder instigar eles a comprar o livro e ler o livro. Ah, o livro é. Agora eu até me perdi. O nome do livro O nome do livro da Brené, eu é esqueci agora. A Coragem A coragem de Ser de ser Imperfeito. imperfeito. Desculpa, eu esqueci o nome A completo. coragem de ser imperfeito. Coragem de ser imperfeito. Assumir a nossa imperfeição requer É, coragem, requer vulnerabilidade
E é quem nós somos. Nós somos pessoas imperfeitas. E se eu Imperfeito. ousar ter uma postura 100% sempre perfeita, eu vou adoecer. É. E olha a contradição. Eu vou adoecer dentro de um ambiente de saúde. Que é essa tradução hoje do sistema de saúde do Brasil. É um sistema que fala de saúde, que trata a saúde extremamente adoecido internamente. Mas a Os profissionais, os coragem, professores, as todos, pessoas, né? todos adoecidos. A maioria adoecidos. Mas ter coragem, tô aprendendo, calma. Tá aprendendo. Tô Mas tu já evoluiu aprendendo. muito. Tu Tá, acha? ó. Tá M- de parabéns. Mas é um livro que foi show, assim, para mim. Foi show. Foi revolucionário. Ele chegou num momento com palavras muito. Era a minha vida. Parecia Aham. que tava ali Falando dentro, de você. entendeu? Isso. E aí, realmente, coragem. Não é que eu não sou forte, mas não tenho coragem de abdicar, por exemplo, da linha ali do meu seguro, de ser segura, Aham. para Da avançar sendo estabilidade da estabilidade. Então, isso pro eu não risco. tenho. Não, de forma alguma. Então, Aham. hoje não. Hoje. E também, tu também instiga isso, né? Então, era Sim. o livro e mais você, Bora, naquele bora, bora. momento. E aí entra a situação do que tu me chamou 2 semanas atrás. Aquela, né? Porque é preciso que tu saia, né? Tem a outra Aham. pessoa. Calma. Calma. Eu concordo contigo, eu vou onde tu queres, porque eu também quero isso. Aham. Mas eu preciso findar aqui. Claro. Vamos terminar aqui. Claro. Me dá esse tempo de 2, 3, e a gente volta o que precisa. Qualquer outro momento, não. Aham. Não. Não tem como, é impossível, eu não vou para lá, eu não sei o que tu quer, mas também não quero, entendeu? Sim. Não ia porque tava, hoje não. Eu só preciso desse prazo para consertar isso, para organizar isso, e aí eu tô livre para ti. É isso. Legal. O livro lá aquele livro foi a tua primeira temporada, tá? Ai, E esse aqui Deus. essa aqui é a segunda temporada. Mentira! Esse livro eu ganhei da Fernanda Sela, minha amiga, A Fê, nossa a Fê é gestora uma de querida. qualidade. Ganhei esse livro no auge da pandemia. Esse livro me ajudou muito, eu acho que eu li ele já umas 3 vezes. Não vou esquecer o nome, tá, gente? Eu não vou, Como porque eu é que é o nome esqueço. desse aí A mesmo? coragem para A liderar. Coragem para Liderar. Ótimo, É um trabalhar com livraço conversas, também, todo corações líder, plenos. gestor, executivo É deveria ler esse ótimo. livro. Fê, obrigado por ter me dado esse livro. E espero que essa segunda temporada seja intensa E tu sabe com que eu vou esse ler, livro. né? Não, com certeza. Eu Eu acho só que. dou o segundo, ó, fica a dica aí, eu dou o livro pra uma pessoa. Se eu ver que ela leu, eu dou o segundo. Se eu ver que ela não leu, esquece, nunca mais te dou um livro na vida. E não tinha como não, né? É, Não tinha. E é. Realmente, ele chegou numa fase. E eu acho que esse, como dizer, tá chegando nessa mesma fase exatamente. exatamente. Qual é aqui qual é o letreiro de baixo ali? Trabalho duro, conversas difíceis e corações plenos. Eita, nós! É isso. É sobre isso. É sobre isso. Lê de novo, por favor. A coragem para liderar. Trabalho duro, conversas difíceis e corações É plenos. sobre isso. Essa é a cultura do grupo Bem Viver. É isso. Trabalhar muito, ter resultado, avançar com essas crianças, revelar o reino através do nosso trabalho, mas acima de tudo, ter o coração pleno no que a gente faz. Cara, eu digo direto pra vocês, quero reforçar aqui, porque eu sei que muita gente do grupo vai ver esse podcast. Não faz sentido a gente entregar um trabalho para aquelas crianças de desenvolvimento a custas da doença de alguém. A custas da saúde, desculpa, a custas da Da saúde saúde. de algum funcionário, de algum colaborador. Isso. Não faz sentido. Não. O ecossistema de saúde e de desenvolvimento é para o paciente e para o colaborador. Senão a gente está falhando na nossa missão. É sobre plenitude, sobre coração pleno naquilo que a gente está fazendo. E no caso, chegamos até aqui, né? Assim, né? Assim. Uhum. Por que mudar agora? A gente chegou exatamente por isso. Exatamente por isso. A gente não chegou por dinheiro. É. Então não tem por que ser de agora. É óbvio que a gente precisa, tem todo um contexto, um caminho para. Ok, E mas estamos, né? E não é o estamos nosso. seguindo, né? Estamos seguindo, mas não é o nosso cargo-chefe. Esse não é o nosso cargo-chefe. É. E não vai ser, porque não vai ter como. E que todo mundo que hoje faz parte do grupo Bem Viver, que consiga enxergar isso, né? Que consiga vivenciar, que consiga abrir o coração
a esse nível, né? De enxergar a gente além da aparência, Isso. mas olhar o nosso coração em tudo que a gente está fazendo por essas crianças e pelo mercado, né? De saúde do Brasil. Nós precisamos, né? Porque senão daqui a Por- pouco nenhum mais, a saúde mesmo, não sobrevive. É Não aquela tem coisa, né? mais. Se a gente não salvar o sistema, amanhã é a gente que está precisando do sistema e a gente não vai ter um sistema para nos atender. Não. Sempre digo isso. Uma mãe, um pai pode ficar doente, um amigo muito querido, e pode procurar um sistema, e você pode ser vítima de um sistema desestruturado, Total. desorganizado, e isso pode ser fatal. Um sistema desestruturado não atende as pessoas da forma correta, assertiva, Não. e isso pode ser fatal. Isso pode custar uma vida, assim como hoje no Brasil custa muitas vidas, né? Há muitos problemas envoltos no mercado da saúde e nós somos chamados a transformar isso. Eu, a partir da gestão em saúde, você a partir da gestão de pessoas, De da gestão pessoas. estratégica de pessoas, né? Então, vamos junto nesse processo, Vamos. né? É um propósito muito gostoso, porque nos desafia todos os dias. Todos os dias, Cara, com eu costumo certeza. dizer, no grupo a gente não tem como não dar tempo a ter tédio, né? Não tem como, não. Não. Tédio e grupo bem ver não tem como, porque é todo dia, né? É uma Aí o loucura de RH faz a mesma coisa, todo sabe de nada. Não. Ah, é todo dia um porque desafio. todo dia é um desafio. Pessoas, né? Pessoas. Como é É que tu isso quer o teu aí. dia igual? É isso Não aí. tem como. O nosso propósito é gerar pessoas. Sempre. Olha, estamos aí caminhando para o fim. Um conselho hoje para uma mulher que está no mercado de trabalho tradicional, Tradicional. como você estava até então. Um Uhum. conselho para essa mulher. É, cuidado. Cuidado, em querer ser forte o tempo todo. Se aquele lugar não te cabe mais, procura outro, literalmente. Não vale. Ser forte o tempo todo adoece. Exatamente. Estude bastante, seja assim a melhor. Buscar ser o melhor não é problema algum, Exatamente. desde que isso não tire a tua paz. Eu sempre Nem a sua falei saúde, isso, né? nem a paz e nem a saúde, né? Então, assim, me tirou um pouco da minha saúde, Uhum. né? Tem alguns pontos que a gente tem um certo arrependimento, Uhum. mas eu não deixei de ser a profissional que eu sou em momento algum, né? Uhum. E sim, é muito bom a gente saber que a gente pode percorrer qualquer local, né? E as pessoas precisam do nosso profissional, mas a que custo? Então, tem coisas que realmente não valem. Então, repense aquilo que estiver tirando a paz, não sendo, tendo que exigir uma força que não é tua, não segue. É isso. Legal. Inclusive, fiquei muito feliz em ver que você iniciou o treino, tá malhando, tá Então, treinando. Porque, cara, é sobre isso, né? É é, crescer com saúde. E crescer com saúde envolve esforço de rotina, de diversos, né? De diversos pontos de autocuidado, né? exato, abdicar de algumas coisas, algumas Abdicar de algumas comidas. coisas, Ah, dizer não para algumas coisas, né? exato. Toma café Legal. sem açúcar. É isso aí. Vamos evoluir, gente. Tem que evoluir. A gente fala É de isso. saúde e a saúde tem que ser a partir da gente, né? Por transbordo. Sim, Eu não aguento ver profissional de saúde assim, é, que você olha pra ele e é visível que ele não se cuida. É visível, você olha pra ele desde um sobrepeso, uma obesidade, e aí não tem como esse cara falar de saúde, gente. Não tem como esse cara falar de vai fazer um exercício, ele vai falar puramente de uma forma técnica, bem mas o até. profissional de saúde ou o profissional, que é o seu caso, que tá trabalhando num contexto de saúde, quando a gente for falar pro paciente fazer um treino, um exercício, a gente tem que falar com alma, com energia, tipo assim, queridão, faz porque eu faço. Faz porque faz bem. Olha como eu tô bem Exato. porque eu tô fazendo isso. E aí é por transbordo, né? Por encenação, porque é protocolo falar que tem que treinar. Não, faz Não. porque eu treino. Então, cara, assim, hoje a maior parte dos nossos gestores já estão treinando, né? E eu, assim, minha meta é 100% dos gestores do Grupo Bem Viver, coordenadores, supervisores,
Porque eles é têm um momento pegar gosto por de treino exercício. e por exercício, porque eu sei que vai ser uma empresa diferenciada. Né? Imagina Eu vi. aqueles corpinhos andando todos endorfinados. Imagina o resultado disso, é fantástico. É As pessoas verdade. serão mais felizes, pô, mais saudáveis, né? Igual, um exercício faz bem, sim. Muito. Não. Então, prossiga, viu? Ah, pode deixar. Prossiga no seu, nesse Estamos. foco aí. Deixa uma palavra para sua equipe, para as pessoas que hoje confiam na sua autoridade, confiam na sua liderança, seu setor. Dê um conselho a elas. Uhum. Bom, todos nós somos iguais, independente. Não é porque eu tive uma oportunidade de estudar mais, que eu tive algumas formações. Todos podem estar exatamente onde eu estou. Então, assim, se libertem para vir perguntar, para vir aprender, porque não é só vocês que vão aprender, sou eu também. Tem muita coisa de vocês que eu preciso aprender e com certeza tem para me ensinar. E eu tenho muito para ensinar também. Então, assim, ó, não é um cargo, não é nada. Somos todos iguais, não tem diferença nenhuma de qual cargo você ocupa para o meu que eu ocupo. Não importa. Mas a gente pode sempre dividir. E somos todos iguais, tem que ter esse entendimento. Quando você vir falar comigo, você está falando com a Patrícia, o ser humano. Eu vou te ensinar e você precisa estar aberto. Assim como eu preciso que você esteja aberto para me ensinar também. E é uma troca. Hoje eu tenho a minha equipe está aumentando, né? Por Aham. conta já das nossas tratativas. E é o que eu falo para elas. Elas hoje vão erguer um cargo a mais para que os que estão entrando sejam os subordinados, né, nesse Uhum. momento. Mas, primeira coisa é que o olhar é o mesmo, a fala é a mesma que elas têm comigo, elas têm que ter com eles, Exato, sem diferença alguma. exato. E se qualquer um deles preferir falar com qualquer outro, menos com elas, é que em algum momento eu estou errando. Então a culpa não é daquela pessoa, tu não vai chamar atenção. Tu vai primeiro se olhar e ver o que tu estás errando. Uhum. Porque se ele não foi até tu, sendo que ele é teu liderado, que você é o liderado dele, alguma coisa aconteceu. Então, assim, sempre é isso que eu busco. É isso que eu sempre quis dividir. E é aquilo que hoje eu falo muito para as meninas que trabalham comigo. Não importa. Não tem diferença nenhuma de vocês para mim. A cadeira que eu sento, vocês estão sentadas hoje e não tem problema algum. Mas vai ser o dia a dia de vocês que vai me dizer isso. Então, todos, gente, não existe, não é porque eu corri atrás de algumas formações, não é porque eu tive algumas oportunidades. E a gente entende que nem todos têm a mesma oportunidade. E mesmo que tiveram, mas optaram por não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Foi uma decisão tua naquele momento. Só não apague o brilho do outro e não deixe de se abrir para aprender. Não apague o brilho do outro. Não apague o brilho do outro. Ajude o outro a brilhar, né? A Exatamente. crescer e a ascender. Bom, minha querida, foi um prazer ter te recebido Oh, aqui. Quero agradecer pelo seu sim ao Grupo Bem Viver, tanto da parte técnica, pelo teu comprometimento, uhum. quanto pela parte, né, essa parte toda emocional, espiritual, que envolve o humano. Então, obrigado por ter aceitado o desafio. E essa bandeira aqui do Brasil, ela é profética nesse podcast e quero trazer ela sempre, porque o que a gente faz hoje a nível de Grande Florianópolis, que nós possamos fazer a nível Brasil, porque a nossa mensagem precisa alcançar muitas e muitas famílias e outros profissionais de saúde e outras pessoas. Então, obrigado por compor esse propósito junto comigo, que Deus te abençoe nessa jornada, né, e que você cada vez mais siga crescendo, se aperfeiçoando e fazendo a sua vida ter mais sentido, traduzindo a sua vocação num lugar como aquele. Pode deixar. Obrigado. Obrigada. Beleza. Nossa. Olha, 1 minuto ainda.